senhores traders, bom dia, boa tarde, boa noite. Pregão de hoje, dia 28/12, e vou aqui mostrar as minhas operações de hoje. E o stop vem alado. Quando não se tem calma e a paciência, muitas vezes a gente toma stop desnecessário. Então vamos lá. Pregão de hoje, o mercado abriu aqui com esse gap aqui, ó. Essa distância de gap. E quando o mercado faz isso, eu procuro aguardar, né, o mercado atingir uma possível região de topo e traço aqui a Fibo do gap. E como é que eu faço para traçar esse Fibo do gap aqui? Muita gente pega o fechamento aqui do exatamente o ponto que o mercado fechou aqui no dia anterior, no caso aqui sexta-feira, até o ponto que o mercado abriu. E eu não costumo fazer isso. Como a gente bem sabe que o mercado ele trabalha com regiões, suporte e resistência são regiões. Então eu procuro traçar o meu Fibo na região, né, de fundo e de topo. Então eu traço meu Fibo aqui, ó, tá aqui o meu Fibo daqui até aqui, ó. Aí de cima para baixo, região de 38, 50 e 61.8. O mercado aqui ele atingiu a região de quase 50% aqui, ó, do pregão. Essa região aqui ele veio buscar por volta de meio-dia, 11h50, meio-dia. E quais foram as minhas operações hoje? Hoje eu fiz uma operação aqui, uma venda nesse topo, né? E como eu bem tenho mostrado as minhas operações, eu tenho tentado ao máximo proteger e deixei o mercado trabalhar aqui, né? Depois que o mercado andou, eu resolvi encerrar a operação. Essa operação aqui eu encerrei e vou mostrar por quê. O que eu vi aqui para eu encerrar a operação. Não me senti seguro dentro dessa operação. O mercado veio, fez esse candle, esse rejeitando e esse aqui. Minha entrada, minha tomada de decisão foi aqui. Meu stop posicionado aqui acima desse topo. Era um stop curto e deixei o mercado trabalhar. O mercado foi, subiu, desceu, foi. E aqui, o que eu enxerguei aqui? Essa região de valor aqui, ó, essa região aqui de valor, essa região de suporte. O mercado chegou com esse candle, fez essa rejeição e nesse candle aqui ele rompeu o topo do candle amarelo aqui. Isso não me deu segurança para ficar na operação. Eu resolvi encerrar. Tanto que o mercado foi, andou, veio aqui embaixo, ó, e pode ver que ele não consegue romper. Ele não consegue romper essa região aqui de suporte. Ele volta com o candle aqui fazendo rejeição aqui, ó, esse candle laranja. E logo em seguida dá uma patada para cima. Aqui certamente eu seria estopado. Aqui, ó. Então eu saí da operação nessa região e aguardei. Bem, aí o mercado andou. Eu percebi esse alto volume nessas duas barras. Uma barra que chega, outra barra que rejeita. Aqui, ó, nessa região. E como eu percebi que ele estava perdendo o fundo dessa barra vermelha aqui, eu resolvi vender aqui nesse ponto. Eu vendi aqui nesse ponto, buscando o rompimento dessa região aqui, essa região de fundo. O mercado foi, atingiu, o mercado veio, ó, subiu, quis romper, mas eu estava de olho aqui nessa região, ó, nesse ponto aqui, e o mercado não foi. E aí ele fez essa região, essa rejeição aqui, né, com esse candle laranja e logo em seguida um candle extremamente comprador aqui. E aí meu stop foi pro
0 a 0, um pouquinho mais, né? Eu deixo sempre um pouquinho mais, questão de corretagem, essas coisas. E aí deixei meu stop aqui. E aí fui estopado, duas operações que eu fui estopado. Com visão nesse movimento que o mercado estava rejeitando aqui, rejeitou aqui, rejeitou aqui, rejeitou aqui. Aqui nesse ponto, baseado nesse padrão de candle aqui, eu resolvi comprar. Meu stop veio aqui abaixo dessa região. O mercado deu aquela lambida que você respeita no stop. O coração é testado, né? Então o mercado veio e o mercado andou. Pode ver aqui tá minha entrada aqui. O mercado andou. Foi. Nesse candle laranja aqui, eu acreditei que teria o rompimento dessa região, que ele já tinha testado algumas vezes. E resolvi colocar o meu stop, né, aqui abaixo desse candle laranja. E aí aqui eu fui estopado com um pequeno lucro. Então 3 operações que não andaram e eu protegi. Nesse momento eu fiz uma operação acreditando na venda. Aqui eu inverti a mão, vendi, coloquei meu stop aqui nessa região e fui estopado aqui. O mercado foi, testou, testou mais uma vez e caiu. Nesse ponto eu tomei alguns stops desnecessários, falta de paciência aqui, ó, emoção, vendi aqui, não. Nesse ponto aqui eu vendi, o mercado veio aqui em cima, eu inverti a mão para compra, porque eu acreditei que ele ia romper essa região, e aí o mercado foi, voltou e me estopou nesse ponto aqui, ó. Esse ponto eu tomei o stop dessa operação que eu inverti aqui em cima. Então foi um stop daqui até aqui, ó. Tomei esse stop, 200 e poucos pontos. Aqui eu comprei, tomei o stop. Aqui eu comprei de novo, tomei outro stop. E aí aqui para mim já acabou meu dia. A visão tava turbulenta. E tem dias que a sua visão tá complicado. Parece que está tudo nublado, você não está conseguindo enxergar o movimento direito. E aí, meu amigo, nesses dias é melhor você parar, respeitar o teu gerenciamento. Eu tomei um stop longo aqui, que foi esse stop aqui para mim, ele foi mais longo, batendo quase meu limite do dia. E aí depois dessa virada de mão, que foi stop, foi prejuízo aqui, esse stop e esses stop curtinho aqui eu resolvi parar. E na realidade eu até me sabotei um pouco porque eu fiquei procurando uma forma de operar e não me digam como que resolve isso, que eu não quero saber. Mas o Profit aqui, alguma coisa que eu configurei nele aqui, ele não permite que eu exceda o limite de 500 pontos de prejuízo por dia. Então meu prejuízo aqui ele travou em 500 pontos, não consegui operar mais. Aí eu fui pro simulador e no simulador fiz essa operação aqui. Porque depois que o mercado andou, eu pude enxergar esse movimento aqui com mais calma. O mercado hoje ele fez esses fundos aqui, né? E aí ele veio, rompeu, fez pullback, fez que ia embora, voltou e aqui ele fez uma armadilha. E nesse momento eu estava observando aqui o mercado, nesse momento aqui.
eu percebi que ele fez uma armadilha de fundo. E aí o mercado subiu acima da região, voltou exatamente na mesma região para fazer mais um teste. Subiu e aqui eu enxerguei o pivô. Aqui eu fiz a compra, acreditando num pivô de alta, já que ele tinha feito essa região aqui de armadilha. Então aqui, vou apagar aqui. Aqui nesse ponto aqui, ó, eu comprei 2 contratos, gerenciei um contrato aqui e o outro aqui. Vou explicar qual foi a minha base para essa operação. A gente tinha uma barra vermelha aqui, certo? Barra vermelha nessa região. E como o mercado fez esse movimento de testar aqui o fundo, e quando ele começou a cair, eu comprei aqui nesse ponto. Comprei exatamente aqui. E o meu stop estava abaixo dessa barra laranja, dessa barra amarela aqui, ó. Essa barra aqui. Coloquei meu stop aqui abaixo. E o mercado ainda desceu um pouquinho, né? E subiu e foi embora. Esse meu primeiro contrato que eu encerrei, baseado aqui no rompimento da barra vermelha, que acreditei que aqui poderia ser uma absorção. Essa foi a absorção, essa aqui foi a absorção. E na realidade, provavelmente todos esses movimentos aqui foram movimentos de absorção. O mercado perdendo o topo dessa barra aqui, ele poderia ir embora. E o meu primeiro alvo seria acima dela, né? Que geralmente quando perde dá uma aceleração de preço. E aqui foi justamente o que fez, ó. O mercado aqui ele perdeu aqui o topo da barra vermelha. E eu tinha me ligado nesse detalhe, essa barra vermelha não tem pavio para cima. Então ela empurrou bem para baixo. E perdendo esse topo o mercado andaria. Então foi o que aconteceu aqui, ó. Comprei aqui, gerenciei o primeiro aqui, mercado voltou, né? Mercado voltou, testou aqui, ó, e foi embora. O meu segundo alvo estava aqui na região dessa resistência. Então eu tenho o costume de colocar o alvo sempre um pouco abaixo da região, porque muitas vezes o mercado faz exatamente isso aqui, ó. O mercado vem, chega pertinho, depois ele volta tudo. Então, para não correr esse risco, muitas vezes eu coloco o meu alvo aqui assim abaixo, um pouco mais abaixo, para o mercado ir pegar. Então, essas foram as minhas operações. Lembrando que essa operação aqui foi no simulador, não foi na conta real. Então é isso, senhores. Nada como um dia após o outro, é necessário a gente observar o gerenciamento, respeitar o seu capital, ficar vivo para o dia seguinte, né? Isso é importantíssimo. Hoje o valor de prejuízo que eu tive hoje foi mais ou menos de 1 dia e meio de lucro que eu já tive. Então nada que me deixe perto de quebrar a conta ou qualquer coisa do tipo, mas de fato é um prejuízo que poderia ter sido minimizado, né? Então não parte desse prejuízo eu acredito muito que foi autossabotagem, foi falta de controle mesmo. E eu já tive experiências muito piores, já quebrei conta de uma maneira assim que é até ruim de falar, porque a gente vê o total despreparo emocional do iniciante quando ele quebra quantias que depois o cara fica, né,
com muita dor por aquela perda e isso não é bacana. Então, melhor aceitar o stop do dia, aceita. Se não tiver legal, para, encerra. E como eu disse, esse recurso aqui do Profit, ele limita as perdas. Eu não quero nem saber como é que arruma isso, mas ele me dá um limite de perda diária de 500 pontos. Então não posso perder mais que isso. Eu procuro alocar limite na corretora um pouco a mais do que isso para eu não tomar a zeragem compulsória, né? O que é a zeragem compulsória? É quando a corretora te estopa porque você chegou no limite. Aí além de você parar de operar, você ainda tem que pagar uma taxa a mais por causa dessa zeragem. Então não é bom deixar chegar nesse ponto. Então isso também nos ajuda, né, a você ter cada dia mais controle do seu operacional. E é isso, senhores.